Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora, quero chamar a sua atenção para as seguintes notícias que estão borbulhando no Palmeiras. Quero falar nesse vídeo sobre o volante e meio-campista Nardoni que volta ao radar do Palmeiras. Quero também falar de boatos e rumores que estão se falando por aí da possibilidade do volante Luiz Gustavo, experiente jogador, jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras em 2026. Será que o homem vai pular o muro mesmo? Tá lá no São Paulo, para quem tá perdido dessa história. São Paulo já, meio que deu o pé na bunda do jogador e tem uns papos rolando aí de que o homem pode vir para cá. Gabriel Jesus, sonho de todo palmeirense, tem seu futuro definido pelo técnico Arteta do Arsenal. E Palmeiras faz jogo duro e valoriza sua joia da base Alan, e o Newcastle respondeu sobre a posição financeira do Palmeiras a respeito da sua joia da base. E tem mais e mais gramado sintético, e o Flamengo fala, e o Palmeiras responde, e é troca de farpas pra cá, troca de farpas pra lá. Mas olha, essa última nota que o Palmeiras soltou, pra mim é sensacional. Tudo que o Flamengo falar agora, o Palmeiras nem precisa responder mais. É só esfregar na cara dos caras essa última nota do Palmeiras, porque realmente não tem como argumentar contra, tá? E aí o Flamengo pode responder com ironia e tudo mais, mas não tem como responder contra. Contra fatos, não há argumentos. E eu vou fazer questão de mostrar esse post do Palmeiras, que se ateve aos fatos, não foi clubista, tratando dessa história de gramado sintético. De uma vez por todas, velho, chega dessa história que eu não aguento mais. Antes da gente começar, palestrino, verifica a sua inscrição no canal, que é muito importante, o seu like. Pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão. E se você é novo, aquele recado muito tranquilo pra você. Assiste o vídeo até o final, tá bom? Dá essa moral pra gente, vê se você gosta do conteúdo. Gostando do conteúdo, lá no final do vídeo você deixa o seu like e se inscreve no canal. Lógico, eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar e tá tudo certo, tá tudo na paz de Deus. Você pode deixar seu dislike também. E, enfim, sem problema, na paz de Deus. Mas faz esse compromisso, assiste o vídeo até o final. Eu acredito que eu posso ganhar você aqui pra este canal como inscrito, beleza? Vamos pros assuntos de hoje, sem mais delongas. E eu já quero começar a falar do tal do gramado sintético de novo, tá, gente? E peço muita paciência de vocês, porque eu vou colocar o post do Palmeiras na tela e não dá pra deixar passar, velho, porque o Palmeiras foi espetacular na nota que soltou, né? Lógico, deu uma alfinetada no Flamengo, mas agregou demais, cara, ao debate sobre gramado sintético. E pra mim, o Palmeiras fechou o caixão nessa história, tá? Acabou, não tem contra-argumentar. Tá? Porque o Palmeiras pegou matérias e fatos, né, que evidenciam do porquê tudo que o Flamengo tá falando é uma falácia, tá bom? É o seguinte, essa briga entre Verdão e o rubro-negro, né, pelo gramado do futebol brasileiro, ganhou mais um capítulo nessa última sexta-feira. O Verdão utilizou as suas redes sociais, palestrino, para provocar o clube carioca com uma espécie de nota oficial, e vocês vão dar uma olhada que eu vou colocar na tela para vocês. Nesse post, o maior campeão do Brasil comparou os seus índices de lesão com os do futebol europeu e alguns clubes brasileiros. Você lembra que o Flamengo tá aí falando que o gramado sintético coopera para mais lesões de atletas? O Palmeiras fez um comparativo entre as lesões que aconteceram aqui com jogadores que atuam em gramados sintéticos e com jogadores da Europa, cara. Não tem o que falar, velho. E o Palmeiras utiliza suas redes sociais muito bem para rebater recentes postagens do Flamengo em seus perfis. Na publicação, o Palmeiras coloca aspas de jogadores do clube carioca do próprio Flamengo reclamando sobre o gramado do Maracanã. Mas olha só que coisa, hein, velho? Que coisa maravilhosa que o Palmeiras esfregou na cara do Flamengo. E é claro que eu vou colocar isso na tela para vocês, porque a gente tem que mostrar esse tipo de coisa. Primeiro tá aqui, ó, o Instagram oficial do Palmeiras, e é um detalhe importante aqui, ó, imagem não gerada por inteligência artificial. Antes que os caras venham aí, que nem
fizeram aí com o gol de mão do Memphis Depay, muita gente passando pano, falando, não, isso aí foi gerado com inteligência artificial. Os caras não tem nem vergonha na cara, velho. Nem vergonha na cara. Se fosse o Palmeiras que fizesse um gol de mão pra passar na Copa do Brasil, a putaria tava feita. Você pode ter certeza. Depois do que aconteceu no Choque Rei esse ano, tá emblemático. Contra o Palmeiras, esses caras se unem, são leões brabos. Agora, outros times, tá tudo certo a arbitragem errar. Ninguém vai falar absolutamente nada. Dado aqui o meu desabafo novamente pra vocês, vamos voltar aqui. O Palmeiras deixou claro que a imagem que aqui está não foi gerada por inteligência artificial. E o crédito aqui, bem aqui em cima, tá dado ao UOL, né, que tirou essa imagem. E aqui a pergunta, sintético ou buraco? Fatos, não fake news, sobre o uso de campos artificiais e naturais no futebol brasileiro. Vamos passar aqui o post. Olha lá, média anual de lesões nos clubes da Série A. De 2020, né, ano de instalação do gramado sintético no Allianz Parque, ao ano de 2024. Curiosamente, o Palmeiras é o clube que menos tem lesões de jogadores de lá até 2024, né? Nesse ano de 2020 a 2024, no qual a gente usa sintético. E olha que curioso, o Atlético Paranaense aparece em segundo. Qual é o gramado que o Atlético Paranaense usa? Gramado sintético, gente. Então já cai por terra aquilo que o Flamengo tá dizendo que coopera pra, nossa, lesionar os jogadores. Mas calma aí que tem mais coisa, tá? Olha o Atlético Mineiro, que recentemente... Eu acho que aqui esse dado do Atlético Mineiro, não sei se ajuda muito. Porque eu não me recordo quando que o Atlético começou a usar gramado sintético lá no MRV. Eu não me recordo. Só que, curiosamente, mais um time aqui que tem gramado sintético e tá em terceiro lugar, né, de jogadores que menos se lesionam em campos artificiais. E aí depois vem o Fortaleza, que aí já tem campo normal, né? O Flamengo, que tá falando blá blá blá, muita merda aí sobre gramado sintético, tá aí, ó, com uma porcentagem de 35%. Fluminense, Red Bull Bragantino, Corinthians, que tem um dos melhores gramados do Brasil, é o da Arena Corinthians. Eu não tenho medo nenhum de falar isso pra vocês. E o gramado da Arena Corinthians é um gramado híbrido, né? Ele tem uma parte gramado natural e uma parte sintético também lá, né? Artificial. É um dos melhores gramados que a gente tem no Brasil, é o dos nossos rivais. Olha o São Paulo aí com gramado natural também, é um dos times que mais se preocupa e tem passado com problemas de lesões com seus jogadores. Internacional também, que tem gramado natural, tá encabeçando a lista com mais lesões de jogadores. Já cai por terra essa falácia do Flamengo. Vamos lá? Incidência total de lesões, média de lesões abaixo da média da Europa. Flamengo não comparou com a Europa? Tá aí. O Palmeiras com 3,35 e a Europa com 4,5, chegando até 8,0 de lesões com jogadores que atuam em gramados naturais. E o Palmeiras com sintético com menos índice de lesões de jogadores. Incidência de lesões em treinos. Lembrando que o Palmeiras também treina em gramado artificial. Olha o Palmeiras, 0,78, quase nada. E a UEFA 1,5, 2 em clubes europeus. Então, cara, sinceramente, tá muito claro que o Flamengo quer é criar uma balbúrdia nos bastidores para chamar atenção para eles, mas eles não estão preocupados, cara, com o gramado sendo muito bom para os jogadores. Me desculpem, vai ficar muito forte isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora que o Palmeiras colocou. Olha lá, total de dias percorridos por atletas lesionados. 854 dias quando algum atleta se lesiona no gramado sintético do Palmeiras. E ó, e a Europa? Quando os caras se lesionam por lá no velho continente, de 1.000 a 1.200 dias de recuperação, cara. É uma média, né? Lógico que esse número não é exato, mas comprova mais uma vez que gramado sintético não coopera, né, com o aumento de lesões como o Flamengo tá falando. E muitos outros jogadorzinhos, né? Agora isso aqui é a parte mais sensacional, tá? Eu não sei nem se eu aumento, eu acho que tá dando pra vocês lerem, eu acho que dá pra ler. Eu não vou aumentar porque eu quero que o post fique inteiro. Olha só, a pergunta do Palmeiras. Será que a grama do vizinho, do Flamengo, é realmente mais verde? Aí tá aqui, reclamação dos caras. Olha lá, matéria do Lance. Torcedores do Flamengo detonam gramado do Maracanã. Horrível. Gabigol do Flamengo, isso há um tempo atrás, critica gramado do Maracanã, chamou de beach soccer. Flamengo, staff do Bruno Henrique atribui lesão ao gramado amador do Maracanã. Quem cuida, hein, coisa doce? Responde aqui. Quem é que cuida do gramado do Maracanã? Quem que cuida?
Posta aqui nos comentários, eu quero saber quem é que cuida do gramado do Maracanã. Vocês são hipócritas, bicho. Vocês são chato pra caramba. Vocês estão se tornando o clube mais insuportável que tem aqui no Campeonato Brasileiro. Mais uma aqui embaixo pra vocês, ó. Mesmo depois de vitória, Tite detona o gramado do Maracanã. Mais uma. Isso aqui é espetacular, velho, que o Palmeiras fez. Se ateve aos fatos, ó lá. Matéria do UOL. Show. Deixa marcas no campo do Maraca antes da decisão do Fla e jogo do Flu. Guga culpa campo duro do Maracanã por lesão de Thiago Silva no Fla-Flu. Difícil de jogar assim. Delegado da Comebol critica gramado e marcações do Maracanã. E a última aqui. Comebol multa Fluminense por estado do gramado do Maracanã. Responde, coisa doce. Quem é que cuida do gramado do Maracanã? A pergunta que vale aí, ou barras de ouro pra vocês. Quem cuida do gramado do Maracanã? Respondam pra mim, por gentileza. E aí vamos lá. Os próprios jogadores do Flamengo reclamando do gramado do Maracanã. Gramado natural, hein? Olha só. São eles que estão dizendo. Se é para jogar no estádio onde não tem um gramado, acaba sendo melhor jogar num sintético. Quem falou isso aqui foi o Jorginho, no dia 13/10/2025, recente. Olha outro, Léo Pereira. O campo do Maracanã está bastante duro, a sola do pé dói, a coluna, no dia 8/2/2025, esse ano. O gramado da Europa hoje é melhor, mais fofo. Sentiu do Maracanã um pouco duro. O Samuel Lino dizendo isso no dia 2/8, agora há pouco em agosto, em entrevista jogando pelo Flamengo. Então aí fica a pergunta, né, que o Palmeiras deixa. Será que o problema deles é mesmo com a qualidade do gramado? Não é. Eles não estão preocupados com qualidade de gramado. Ou o objetivo deles é prejudicar os adversários? Sim, eles querem prejudicar os adversários que utilizam da grama artificial porque tem retorno financeiro também com outras questões, no caso do Palmeiras com shows. É isso que eles querem, tá? Eles querem causar balbúrdia, eles querem falar um monte de besteira, e quer usar a Europa. Eles não usam a Europa para outras coisas, né? Como ganho de TV, né? Que lá na Europa é igualitário, aqui no Brasil não é. Esse tipo de coisa o Flamengo não fala, né? Enfim, tem entre outras coisas, né? Mano, esses caras estão ficando insuportáveis. E parabéns ao Palmeiras. Isso aqui não é nada clubista, cara. Isso aqui é fatos. Isso aqui foram matérias que o Palmeiras usou. O Palmeiras foi atrás de estatísticas para mostrar, esfregar na cara desses caras que esses caras estão sendo hipócritas. E eu fico muito feliz, né, com o pessoal aí não é do marketing do Palmeiras, é quem faz essas postagens, esqueci o nome agora. Parabéns para vocês pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Tudo que o Flamengo falar agora sobre gramado sintético vai cair por terra, bicho. Não tem o que responder. Contra fatos, não há argumentos. Lembrando, gramado sintético é permitido pela FIFA, tem um aval dos caras. Inclusive, a própria FIFA já veio analisar o gramado do Allianz Parque, não teve problema nenhum. A resposta da CBF foi neutra a respeito de tudo isso, é bom a gente falar, né? O Samir tomou uma posição de que, assim, nenhum clube agora vai colocar gramados sintéticos, mas os clubes que já utilizam vão poder utilizar normalmente. Então ele ficou ali meio que em cima do muro, enquanto a CBF não toma uma posição oficial a respeito de tudo isso. Pra gente finalizar, pra gente ser repetitivo, né? Mas a gente tem que falar, o óbvio precisa ser falado. Ninguém é contra a grama natural, pessoal. Se pudesse colocar grama natural no Palmeiras lá e pudesse ter uma condição de um gramado bom, cara, troca agora, coloca o gramado natural. Só que o Palmeiras tem atividades lá além do futebol que prejudicam a grama e se torna impossível você manter uma grama boa para um estado bom para que se pratique o futebol. Esses caras que não têm shows e não se utilizam de gramado sintético, olha aí, o próprio Maracanã vive estourado, cheio de buraco, cara, parecendo um pasto. E esses caras querem vir falar que merda. Os próprios jogadores dos caras reclamam do gramado do Maracanã, gente. E é o próprio Flamengo que cuida desse gramado. Eu acho que isso não tá pondo um ponto final, vai ter muita discussão sobre isso, mas eu acho que o Palmeiras já nem precisa responder mais nada, cara. Tudo que o Flamengo falar agora é só pegar esse post e esfregar na cara dos caras para mostrar a hipocrisia de todos eles. Quero saber muito a opinião de vocês. Parabéns aí ao departamento que cuida dessa área do Palmeiras, né? Que fez esse post, e a gente precisa tomar aqui um bom tempo do nosso vídeo, vai ficar longo, para a gente falar sobre essa história do gramado sintético.
E agora, vamos lá, falar sobre o mercado da bola, depois de 15 minutos. Eita, mas eu falo pra caramba, mas eu precisava mostrar esse post pra vocês. Vamos lá, vamos falar aí de Alan. O Palmeiras planeja vender o jogador, só que aconteceu um negócio muito bacana por parte do Palmeiras, valorizando o seu atleta, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O Newcastle Palestrino recuou diante da pedida do Palmeiras por Alan Elias. Segundo informações de veículos ingleses, o Verdão informou ao mercado que só abre negociações a partir de 45 milhões de euros. E eu acho isso maravilhoso. Não vai ser farra para vocês virem aqui tirar qualquer jogador, não. Se vocês ingleses ou Europa quiser tirar algum jogador da base do Palmeiras, vocês vão ter que pagar. Porque o Palmeiras não tá devendo a torta e direita e não tem necessidade de vender o seu jogador. Então, se vocês quiserem levar o Alan, vai ter que pagar a valorização. Esse é o recado que o Palmeiras deixa nos bastidores. E essas cifras, palestrinos, esfriaram, né, o entusiasmo do clube do Newcastle. Uma fonte próxima ao clube inglês afirmou que, entre aspas, ninguém vai pagar esse valor no momento. Lembro que a gente trouxe aqui no canal, né, de que os caras estavam dispostos a pagar a multa do Alan, e eu deixei claro pra vocês que, cara, eu duvidava praticamente 100% de que os caras pagariam a multa, né, daquelas especulações que saíam. E de fato os caras não vão pagar um valor tão alto pelo Alan. O interesse do Newcastle no Alan, ele não é novo, deixando isso claro para vocês. Mas a distância entre a avaliação inglesa e o preço fixado pelo Palmeiras abriu uma lacuna muito difícil de se fechar um negócio. Os Magpies, que é assim que eles são conhecidos lá na Europa, seguem monitorando o meio-campista de 21 anos e o mantêm em suas listas de possíveis reforços. Porém, eles não pretendem igualar a pedida nesta janela. Do lado do Palmeiras, a posição é muito clara. O clube não vai facilitar a saída de sua joia, um dos seus principais ativos e valorizados de seu elenco. Ainda de acordo com o pessoal do ESPN, o Palmeiras rejeitou, já rejeitou 20 milhões de euros do Zenit no início do ano e entende que as atuações recentes do Alan justificam uma cotação superior. Internamente, a diretoria, Dona Leila Pereira, Anderson Barros e até o próprio Abel Ferreira, que tem muita influência na venda e na contratação de jogadores, trabalham aí com dois cenários: manter o atleta para 2026 e potencializá-lo esportivamente, e essa posição me agrada muito, ou vender o jogador apenas em caso de uma proposta que atenda ao patamar estabelecido. Parabéns, Palmeiras. Parabéns a quem elogia os elogios e quem a críticas, tá? E agora vocês merecem elogios, porque o Alan já demonstrou que é um jogador que tem muito potencial, foi mal aproveitado, tá? Olha o que eu tô falando pra vocês. Foi mal aproveitado pelo Abel Ferreira no ano de 2025 e eu espero que o Alan tenha muito mais minutos em campo em 2026. Até porque, né, se essa é a proposta, vamos valorizar esse ativo porque o moleque já mostrou que bola ele tem. E o Newcastle já tá abaixando as suas asinhas com esse interesse que eles tinham, porque eles não vão querer pagar os 45 milhões de euros, tá? Isso aí o Palmeiras pede, se quiser levar, vai ter que pagar. Fico feliz porque os caras recuaram e a gente vai conseguir, pelo menos por hora, manter essa joia da base no nosso elenco. Lembrando que tem outros clubes também que monitoram o jovem Alan do Palmeiras. E vamos lá, palestrino, um sonho, né? Mais um sonho que ele é muito distante, eu acho que não é pego ninguém de surpresa com o que eu vou falar pra vocês, tá bom? Mas esse cara vai voltar, já adianto. Ele volta a jogar no Palmeiras. A grande questão é quando. Eu acredito que esse próximo ano isso não vai acontecer. E com que base eu falo isso pra vocês? É o seguinte, o técnico lá dos Gunners, o Mikel Arteta, descartou a possibilidade de Gabriel Jesus deixar o Arsenal nessa próxima janela de transferências em janeiro. O técnico espanhol foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva nessa última sexta-feira, dia 12, nas vésperas da partida contra, adivinha só quem, hein? O Wolverhampton, pela Premier League, tá bom? E o Arteta, ele disse o seguinte, vocês sabem, né? O Wolverhampton, o Palmeiras tá de olho em alguns jogadores de lá, um deles principais é o John Arias, e os caras só tem 2 pontos no campeonato, hein? Vamos ver se os caras ganham aí do Arsenal, tá? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, olha o que o Arteta disse sobre o Gabriel Jesus. Não, aspas do treinador,
Não considero isso, né? No caso, a saída do Gabriel Jesus, especialmente com a situação em que nos encontramos agora, respondeu o Arteta em entrevista a Placar em outubro, né? E Jesus disse também que o interesse dele sempre vai existir em voltar ao Palmeiras, mas que hoje a ideia é permanecer nos Gunners. No caso, isso o Gabriel Jesus ele disse lá atrás, em outubro, né? O Arteta ele falou de que não pretende negociar o seu atleta agora na janela de meio de ano. O jogador de 28 anos, palestino, que tem muita lenha para queimar ainda, dica-se de passagem, que nem diz o Neto lá, né? Fez o seu tão aguardado retorno e eu fico muito feliz aí com o Gabriel Jesus, né? Ele voltou a atuar pela equipe principal do Arsenal ao entrar em campo aos 62 minutos na vitória do Arsenal por 3-0 sobre o Clube Brugge na última quarta-feira, dia 10, pela UEFA Champions League. Jesus estava afastado, lembrando vocês, desde janeiro de 2025, após se submeter a uma cirurgia muito séria no joelho. E depois ele afirmou, aspas para o Gabriel Jesus, Deus salvou a minha vida, enquanto lutava contra 11 meses me ajudando sozinho e depois sentindo medo de voltar diferente, talvez com algumas limitações, fecho aspas para o Gabriel Jesus, e graças a Deus esse não foi o caso pelo que aparenta. Portanto, podemos definir de que o sonho do palmeirense vai seguir na mente, porque o Gabriel Jesus tem o seu futuro definido para jogar no Arsenal pelo menos até metade do ano de 2026. Depois dessa metade, quando acabar a temporada dos caras, a história pode mudar. Mas não sei se ainda tão favorável ao Palmeiras, porque o Gabriel Jesus ele ainda tem mercado na Europa. E dependendo da atuação dele de agora em diante pelo Arsenal, ele pode até cavucar uma renovação contratual. Quero saber muito a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso. Se você estava esperançoso de ter o Gabriel Jesus agora em janeiro, eu confesso para vocês que eu não estava. Eu calculava aí um possível retorno do Gabriel Jesus a partir do meio do ano que vem, a partir de julho do ano que vem, né? Depois que acabar a Copa do Mundo e a janela europeia, né? A temporada dos caras. Mas tá muito complicado tirar o cara de lá, porque afinal de contas, bola ele tem e tá voltando aos gramados, graças a Deus. Toda a sorte do mundo aí ao Gabriel Jesus. E quando quiser voltar, meu querido, sinta-se à vontade, o Palmeiras é a sua casa, menino. Agora pra gente ir caminhando pro final do vídeo, ainda vamos falar de Luiz Gustavo e vamos falar do Nardoni, hein? Segura aí, palestino, que tem o retorno do Palmeiras por esse atleta, né? O desejo. Mas antes a gente precisa falar desse cara aqui, hein, meu? Será que o Palmeiras vai dar mais um chapéu no São Paulo? Quer dizer, eu não sei se é muito bem um chapéu, né? Porque presta atenção no que eu vou contar pra vocês agora. O Luiz Gustavo, ele está oficialmente no mercado da bola após ser comunicado pelo próprio São Paulo de que não faria parte do elenco para a temporada de 2026. A decisão surpreendeu o volante, né? Curiosamente, depois que ele deu uma declaração forte contra a diretoria do São Paulo. Curiosamente, o Casares fez questão de chutar Luiz Gustavo, né? E o volante deu essa decisão aí, né? Ele foi pego de surpresa e ele chegou a sinalizar, inclusive, forte a disposição que ele tinha de ficar lá no clube do Morumbi, inclusive aceitando aí uma redução drástica no seu salário para renovar o seu contrato por pelo menos mais um ano com o São Paulo. Segundo uma fonte próxima do jogador, ele disse que dinheiro não era problema, né? Lembrando também que o São Paulo está passando por uma crise financeira gigantesca e ele estava facilitando para ficar por lá. Mas o Casares não quis nem saber. Olha, você não tem fala, Luiz Gustavo. Se você critica a diretoria do São Paulo, é isso que você ganha. Pé na bunda, né? E ele deixou isso reforçado, que queria seguir no clube, mas não é o caso, né? E com a saída definitiva do jogador, Luiz Gustavo já começou, como a gente vê em várias notícias por aí, a analisar possibilidades para a sequência de sua carreira. É bem verdade que o Palmeiras, aqui é onde a gente entra na história, o Palmeiras observa o mercado de volantes, especialmente diante da possibilidade de mudanças importantes em seu setor para 2026. Com Emiliano Martínez, lembrando para vocês aqui, colocado na lista de jogadores negociáveis, e Aníbal Moreno podendo deixar o clube em uma futura janela. Tem um papo rolando também de que o próprio Aníbal já pediu para sair do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que contratar um volante, vai precisar, né? E a diretoria do Verdão então entende que reforçar essa posição vai ser uma prioridade para 2026 para manter o alto nível competitivo dessa equipe para essa próxima temporada. Há quem diga nos bastidores, isso aqui é totalmente especulativo, tá, pessoal? Deixando isso muito claro.
Mas tem muita gente já falando por aí, disparando, de que o Luiz Gustavo está surgindo aí como um nome em avaliação interna do Palmeiras. Experiente, é um jogador vencedor e ainda está mantendo uma boa forma física, apesar de ter passado por lesões no São Paulo recentemente, né? O volante agradaria, vamos dizer assim, né? Por sua versatilidade, pela liderança que ele tem e a capacidade de atuar tanto como primeiro volante quanto como segundo homem de meio de campo. Então você sabe que o Abel Ferreira adora esse tipo de jogador, né? Além disso, ele chegaria sem custo de transferências. Seria um reforço gratuito, vamos dizer assim, e só o Palmeiras, no caso, ou qualquer outro clube, acertar salário com o jogador. O que poderia agradar, né, supostamente a diretoria do Palmeiras. E fica com essa aqui, tá? Fica com essa, ó. Tem muita gente falando por aí de que os representantes do Luiz Gustavo já bateu na porta do Palmeiras para saber se há algum interesse em seu atleta. E agora eu vou deixar aqui uma opinião polêmica para vocês de minha parte e eu quero saber o que vocês acham aqui nos comentários. O Luiz Gustavo tá longe de ser o nome dos sonhos para o Palmeiras, principalmente pela idade avançada que ele tem. E lembrando também que esse não é o perfil de jogador que o Palmeiras costuma contratar. Então por isso que eu acho que esse rumor e esses boatos que estão falando do Luiz Gustavo pular o muro e jogar no Palmeiras, eles são muito rumores, né? Porque é muito difícil a diretoria fazer esse tipo de contratação. Mas a minha opinião, tá? Palmeiras, se vocês não conseguirem fechar com algum cara experiente, esse cara aqui já foi muito vitorioso na carreira. Só tem que tomar cuidado que ele já passou por algumas lesões, já tá com uma idade avançada, mas nada que um aninho de contrato pro cara, com um saláriozinho ali razoável, ali abaixo do teto do que o Palmeiras paga, não pudesse fazer o teste, hein, pessoal? Eu acho que valeria o teste pro Palmeiras, caso aí tenha dificuldades de fechar com um volante experiente. O Abel Ferreira, lembrando, já falou que faltou, né, experiência na Libertadores. E tá aqui, que é um cara experiente, tá aí. Eu acho que ainda tem lenha pra queimar, eu acho que ele poderia ajudar o Palmeiras. Apesar de estar muito em baixa lá no São Paulo, ter passado por lesões, repito, eu acho que seria um nome interessante. E repetindo, tá longe de ser aquele nome que, nossa, é o sonho do Palmeiras, pronto, esse cara vai resolver o problema. Não, tá longe de ser. Porém, eu acho que a experiência do Luiz Gustavo e o talento que ele ainda demonstra ter, eu acho que poderia muito cooperar com esse meio-campo do Palmeiras, principalmente em liderança. Tá aqui a minha opinião polêmica, sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim. E eu quero saber o porquê que você discorda, com educação, obviamente. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Será que o homem vai pular o muro mesmo? Lógico que a gente vai acompanhar essa história de perto. E se tiver qualquer tipo de novidade, né, a gente vai procurar, vamos ver aí o que os jornalistas vão falar sobre esse boato. Certamente eles vão checar por aí, conversar com o staff do cara para saber a procedência de tudo isso e a gente vai trazer aqui no canal para vocês. E vamos lá, vamos finalizar com mais um jogador que estaria nos scouts do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Jogador aí que é muito observado, já falamos dele aqui no canal há um tempo atrás, aí o Palmeiras recuou e voltou o radar para esse jogador. Parece que o Palmeiras só quer jogador do Racing, né? Impressionante, né? A gente falou aí do Sousa esses últimos dias e agora nós vamos falar desse camarada aí, o tal do Nardoni. O Palmeiras, tem muita gente dizendo por aí, Palestino, que voltou a demonstrar interesse nessa contratação, hein? O nome do homem é Juan Nardoni, meio-campista do Racing da Argentina. O jogador tem apenas 22 anos, agora já tá fazendo mais o perfil de contratação do Palmeiras, né? E tem sido aí um dos principais nomes da equipe do Racing, né? E ele voltou a ser pauta nos bastidores alviverdes, segundo veículos da imprensa argentina. De acordo com as informações dos argentinos, o Verdão realizou novas consultas sobre a situação contratual do atleta e o Racing tem uma posição no mercado de que não pretende negociar o jogador por menos de, anotem, 22 milhões de euros. É dinheiro pra burro, tá bom? Aproximadamente esse valor daria aí na casa dos reais, né? 130 milhões de reais caso o Palmeiras queira tirar o jogador do Racing. O valor previsto na cláusula, inclusive, contratual de rescisão do jogador. O clube argentino considera o Nardoni uma peça-chave no seu elenco e não está disposto a abrir mão assim tão facilmente sem uma compensação integral. Então é o Racing mandando um recado de que não quer negociar o seu jogador.
Se quiser levar o cara, vai ter que pagar a multa dele. Os caras deixaram isso muito claro, tá bom? O Nardoni, quero dizer pra vocês, pra gente fechar aqui, ele se destacou lá no Union e foi contratado pelo Racing em 2023. E de lá pra cá, Palestrino, ele se consolidou como um meio-campista moderno, pelo menos é o que se fala por aí, né? De bom passe, intenso na marcação e tem uma leitura de jogo muito apurada, pelo menos é o que se fala do jogador, tá? Eu não acompanho os jogos do Racing, por isso que eu tô só repercutindo o que o pessoal fala por aí. As atuações do jogador se demonstraram consistentes, chamaram a atenção de vários clubes brasileiros, inclusive do Palmeiras e até de clubes europeus, o que explica aí o alto valor de mercado e o cuidado do Racing nas tratativas com o seu patrimônio, né? No caso, o jogador Nardoni. Com a janela de transferência se aproximando, o nome do jogador surge aí como uma das opções avaliadas para o meio-campo do Palmeiras para reforçar em 2026. O Alviverde busca alternativas para esse próximo ano, a gente já está trazendo aqui em vários vídeos e já havia analisado o jogador um tempo atrás, né, em outras oportunidades. E o Verdão mantém o seu monitoramento constante aqui no mercado sul-americano, porque o Palmeiras gosta de garimpar esses moleques mais novos, né? Porque muitas vezes, essa é a crítica que muitas vezes eu tenho à diretoria do Palmeiras, principalmente a dona Leila Pereira, eles buscam jogadores pensando em retorno financeiro. Não tá de tudo errado pensar sobre isso. Só que assim, eles pensam mais no retorno financeiro do que no retorno técnico. E isso acaba fazendo a gente contratar vários jogadores que a gente chama de água de salsicha, que chega no momento decisivo de Libertadores, os caras não conseguem performar. Não tô dizendo que é o caso do Nardoni, tá bom? Mas eu acho que 22 milhões de euros, que é o dinheiro que o Racing tá querendo por esse jogador, eu acho que com essa grana a gente pode garimpar aí, olhar direitinho o mercado da Europa e trazer um cara cascudo de lá pra cá, hein? Com essa grana de 22 milhões de euros. Não sei, essa é a minha opinião. Embora esse rapaz seja um talento aí em ascensão, pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo aqui no Palmeiras. É uma aposta com muito mais risco, né, no caso do Nardoni. Mas tem muita gente que se agrada desse rapaz pelo futebol que ele tem praticado no Racing. Eu não sei se eu tô tão traumatizado aí com o Aníbal Moreno, que chegou bem aqui, depois caiu muito e tá pedindo pra ir embora, não sei. Não sei se é esse trauma que eu tenho, mas eu acho que 22 milhões de euros dá pro Palmeiras garimpar no mercado jogadores melhores para a posição. Pelo menos essa é a minha opinião. Lógico, sempre com muito cuidado, com o pezinho no chão, a gente vai acompanhar toda essa história. Vários jogadores sendo jogados pro alto aí, de que o Palmeiras tem interesse. Vamos ver de fato com quem o Palmeiras vai fechar para o ano que vem. Você gostaria do Nardoni? Quero saber muito a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. O que você comenta aqui sempre é muito importante. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de vocês nesse sabadão e desejo para vocês as mais ricas bênçãos do Papai do Céu na vida de vocês durante esse dia, né? Um excelente final de ano para todos aí. A gente ainda vai se ver em outros vídeos, tá bom? Verifica a sua inscrição no canal. Seu like também é muito importante. Se você me acompanhou até aqui, você me aguentou falar mais de meia hora, hein? Caramba! Então eu acho que eu mereço o seu like. Deixa seu like aí que é muito importante. Vou indo nessa. Quando surgir mais notícias do Palmeiras, eu volto aqui com mais uma edição para vocês. Fiquem com o Papai do Céu e, é claro, avante palestra sempre.